Não há dúvida que nós estamos a sair de um pleito não só de Assembleias Legislativas, da Câmara dos Deputados, do Senado, e que renovou um terço, de governos estaduais, e principalmente também da Presidência da República. No último domingo, os brasileiros compareceram às urnas para exercer seu direito de voto e numa eleição que entra para a história do país, por diferentes aspectos, reelegeram a presidente Dilma Rousseff para mais um mandato. Eu diria que essa missão não será fácil. E a responsabilidade perante o país imensa. O cenário econômico interno e externo exigirá, ao mesmo tempo, a ousadia e a austeridade para que possamos retomar o caminho do crescimento com o desenvolvimento social. Então, até porque o debate desta eleição mexeu com o Brasil em todos os sentidos. Foi uma disputa acirrada, uma disputa que praticamente dividiu o Brasil, duas tendências. Eu diria que a responsabilidade da Presidente da República aumentou para encontrar os caminhos, para dialogar com o Brasil, para colocarmos saídas. Acho que a posição do senador Aécio Neves foi uma grande contribuição, tanto ele como o seu vice-colega, o Aloysio Nunes, aqui na casa. Eu acho que mexeram com o Brasil, do Iapoque ao Chuí e do Oriente ao Ocidente do país. Das últimas semanas, é o que se comentava no país, mexeu com todo mundo e a coisa ficou efervescente. Houve a opção por continuar esse projeto, mas para buscar o entendimento nacional tem que trazer propostas que venham, não esperar para o ano que vem. Precisamos, até para acalmar o mercado, até para chamar o mundo externo, até para os países observadores, pensarem no que fazer no ano que vem em relação a um país que fica na América do Sul, fica no Sul, que é o Brasil. Tudo isso, para ter esse espelho na virada do ano, há que se pensar profundamente, sem dúvida alguma. E eu diria que este tema é algo que, numa relação de cerca de 3% dos brasileiros, que ficou nessa diferença, mexeu com todo mundo. Se até então as manifestações políticas e a sociedade eram esparsas, de conteúdo difuso, que se clarificava somente através do voto, agora tudo é diferente. As redes sociais deram voz, palavras e imagens ao eleitor. A mensagem está lá, explícita, para ser vista e compartilhada por todos, com tudo que isso traz de melhor e de pior. Registramos, com grande satisfação, discussões acerca de importantes temas nacionais, como política econômica, independência do Banco Central, infraestrutura, relações exteriores, entre outros assuntos, antes restritos a pequenos grupos de especialistas, eu diria entre aspas, invadir as redes e migrar para conversas informais de amigos e familiares. Resta evidente uma muito saudável popularização do debate político que, em última análise, implica ampliação da construção da cidadania, na participação e envolvimento na vida política do país, que esse movimento se amplifique, tornando-se cotidiana. Infelizmente,
o fenômeno revela também sua face sombria. Somados os dois fatores, de acirramento e polarização na disputa, com ampliação do debate eleitoral, vimos recriado uma velha dicotomia social, em nada desejável no país que se quer maduro e democrático. Foram colocados em oposição, muitas vezes, entre ricos e pobres, letrados e iletrados, sul e norte, sudeste e nordeste, e assim por diante. Ouvimos uma quantidade preocupante de manifestações de preconceito, de xenofobia, que em nada lembram uma alma brasileira. A alma brasileira que é múltipla, miscigenada e, por isso mesmo, única. Essa é a alma brasileira, ela é única. Se as urnas mostraram, como disse antes, uma divisão numérica do eleitorado, tal fato não pode ser convertido numa divisão do país. A eleição de um mandatário se dá com votos de todo o Brasil, ainda que a diferença entre um município e outro, entre um estado e outro, aconteça. A democracia é, acima de tudo, o respeito às escolhas da maioria. Passado o processo eleitoral, temos um representante que, sem dúvida, é legítimo, que governará o Brasil para todos. Este é o grande objetivo. E a presidente, no caso, a Dilma, pelo que manifestou em seu primeiro pronunciamento, logo após a confirmação do resultado, tem a consciência da importância de unir a nação neste caminho. E é preciso agir, sem dúvida alguma. De maneira republicana, defende, em primeiro lugar, o diálogo, que tem que ser fundamental para a consecução das medidas tão necessárias e urgentes que temos a enfrentar. E ainda há pouco o senador Walter Pinheiro aqui declinou das suas preocupações. E ele, que é do partido do governo e da base do governo, defende que tem algumas mudanças que nós precisamos enfrentar agora e não deixar para o ano que vem. Porque senão não tem como transferir essas responsabilidades. Elas são prementes e estão aí na boca do pênalti para serem votados. É o indexador das dívidas, é o indexador, é clarividência, normas para os que vão assumir agora. Nos estados, olha, vou pensar o meu estado, vou pensar de como enfrentar, vou saber o que é que eu tenho de compromisso, como é que nós vamos delinear o desenvolvimento para buscarmos desenvolver e agirmos o Brasil como um todo. E, inegavelmente, senhor presidente, vivemos um cenário econômico recessivo no Brasil, com crescimento em queda e inflação com tendência de elevação. Para 2015, sabemos, virão alguns reajustes já previstos, que podem tornar a situação ainda mais complexa, como o preço dos combustíveis e as tarifas de energia elétrica. Então, a reforma política, igualmente defendida pela presidente, estava em pauta dos dois candidatos, inclusive, é de fundamental importância. Mas o governo precisa, de uma vez por todas, assumir um compromisso com o crescimento do país. Somente uma ampla reforma tributária, aliado a um novo pacto federativo, como disse antes, terá o condão de colocar o Brasil nos trilhos, garantindo um ambiente propício ao desenvolvimento da atividade econômica em condições de competitividade. Junto com o Poder Executivo, é importante destacar que o Congresso Nacional tem total responsabilidade nesse processo. São esses legisladores eleitos pelo povo que devem propiciar um arcabouço legal que dará sustentação ao nosso crescimento, exercendo seu poder, dever de legítimos representantes da vontade nacional. E para finalizar, senhor presidente e caros colegas, gostaria de deixar uma mensagem aos colegas aqui presentes e aos que nos escutam, os que nos assistem
pela TV ou ouve pela rádio. A missão é árdua, há muito por fazer por isso. Por isso, tenhamos fé no Brasil, coragem, temos que lutar. Eu acho que não podemos parar e olhar pelo retrovisor. Muito obrigado, senhor presidente e caros colegas, pela oportunidade de trazermos essas reflexões na tarde de hoje, aqui na tribuna, logo após as últimas eleições, e para colocarmos em pauta que nós devemos cumprir, que nós devemos levar ainda nesse exercício para aclarar vários pontos em relação ao Brasil do futuro. Muitas graças.